soldado tem a seu chamado. E morreu Urias. E o profeta foi lá e falar para ele o quê? Mas Davi, aconteceu uma coisa. Pegaram a ovelhinha do pastor. Mataram a ovelhinha do pastor. Davi logo nasceu uma ira nele. Quem é que eu vou lá agora matar? Você, Davi. Você pecou contra Deus. Você coabitou com a mulher de Urias. E Deus está irado contra você. Na hora, Davi fez o quê? Se arrependeu. Se arrependeu. Até ele não aguentou. Na hora, ele se arrependeu e Deus fez o quê? Perdoou ele. Por isso que ele fez esse salmo. Esse é um homem que queria mudar. Quando você quer mudar, você não está nem aí. Não tem essa, mas eu vou me expor. Ué, quem mandou tu pecar? Tu não quer se expor? Vai ficar sendo atormentado por esse demônio que te induziu. E quando tu não confessa, tu fica o quê? Preso. Fica preso, atormentado. A Bíblia diz que só é cancelado quando o quê? Confessa. Confessa. Não é pra todo mundo, não. Falamos sobre isso ontem, né, meu? E pra quem que tu vai confessar? Eu vou lá, numa igreja lá na cidade, e vou falar pro pastor. Mas ele não te sabe quem tu é? Não vai adiantar o quê? Nada. Você vai continuar no mesmo pecado. Porque você tem que confessar pra direção. Eu lembro uma vez que eu era um obreiro, eu cometi um pecado. Não é pecado brabo não, pessoal. Tem que ter pecado. Mas eu cometi um pecado. Eu não matei, não roubei, não adulterei, foi um pecado que eu cometi. Aí eu saí, fui procurar o meu pastor. Pastor, eu fiz isso. O pastor olhou pra minha cara, me perdoou, porque ele tem o poder de perdoar, e me orientou. E eu tô aqui, pregando o evangelho. E eu não tô me expondo? Gente, o pastor Ivanildo, ele já pecou, mas eu não sou santo não, pessoal. Gente, e pode pastor pecar? Ele não pode não, ele peca. Às vezes a gente fala algo brutamente e acaba ferindo uma pessoa. Então nós temos que ter sensibilidade para ir lá depois e pedir o quê? Perdão. O segredo está no P e tem que falar, pessoal. Não tem jeito. Verdadeiro. Mas se eu falar para um irmãozinho da igreja, não vai mudar nada. Você vai continuar o quê? Sujo, porque você exerce uma função dentro do trabalho da obra de Deus. E você vai carregando maldição e maldição e maldição. E essa maldição, ela vai lá para a tua geração. Você acha que Davi ficou impune? Deus perdoou, não perdoou? Mas vai lá ver se o filho não pegou a mulher dele, estrupou a mulher dele, o outro irmão estrupou a irmã, tinha desejo sexual pela irmã. O filho roubou o trono dele não uma vez nem duas. O general dele traiu ele. Ele teve que ficar fugitivo. Tudo por causa dos pecados. Mas aí ele fez esse salmo aqui, ó. E no 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e ficarei o quê? Purificado do meu pecado. Aí ele diz assim, ó. 3. Pequei contra ti. Ele se expôs aqui ou não? Sim. Aí a pessoa olha pra mim. Eu não quero me expor. Então guarde o teu pecado, a tua nojeira. Senão, para você mudar, você tem que se expor. Amém? Aí ele diz aí, ó. Pequei contra ti somente. Fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no seu falar e puro no seu julgar. Eu nasci da iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Amém? Amém. Tá aí, ó. Se você quiser ler depois o restante, você lê. Entendeu? Então o segredo, pessoal, para uma mudança transformadora, tem que ter renúncia. A primeira coisa que você vai ter que fazer é pedir perdão. Pedir perdão às pessoas que você maltratou, que você feriu. Pedir perdão. Você tem que pedir perdão. Quantas vezes
na minha juventude, eu sou novo ainda, né? Eu casado com a Rose, eu maltratei a Rose com palavras. Mas eu ia lá e falava o quê? Pedia perdão. Pedia perdão, abraçava, ela tremia dos pés à cabeça. Era uma menininha, né? Hoje está com seus 40 anos, né? Ela tinha lá os seus 20 anos. Eu abraçava, me perdoa, me perdoa. Quando o perdão, você sabe o que acontece, né? Gera o quê? Paz. Você passa a ter paz. O segredo, pessoal, deixa eu falar para você. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é mais grave? O pecado de Davi ou o pecado de Saul? Davi, ele adulterou, matou e ainda botou todo mundo envolvido no seu pecado. Saul, ele foi lá e desobedeceu um comando de guerra. Qual foi o mais grave? Tá perguntando para todos? É pra você que tá aí, você pode escrever no comentário. Qual foi o mais grave? Dos dois. Hã? Nenhum dos dois. E pra você? Também, nenhum. E pra você, Ana cara? E tudo Davi é pecado. adulterou, pegou a mulher do cara e papou, matou o cara e ainda fez os comandantes dele errar também, botando o cara pra morrer. E Saul só desobedeceu um comando de guerra. Deus mandou ele matar todo mundo e ele não matou. Quem mais pecou? Davi. Davi ou Saul? Davi. Nenhum dos dois. Saul. Saul, Jane. E vocês? Também. Hã? Também são. E você? Saul. Porque o pecado de Saul foi da onde? Do espírito. Do espírito. E do Davi foi da onde? Da carne. Da carne. O pecado mais grave é o pecado do Espírito. espírito. Pecado carne, pecado da alma e pecado do espírito. Do espírito, quando chega no espírito, por isso que Lúcifer não tem o quê? Os pais. Perdão. Ele não tem perdão. Como é que Deus vai perdoar uma pessoa que já estava no paraíso, conhece os poderes, as maravilhas do paraíso? Como é que Deus ia perdoar ele? Se ele sabia que não podia o quê? Errar. E ele nem sabia que tinha erro. Ele que gerou o quê? O erro. O erro. Ele que gerou o erro. Ele é o criador de todos os males da humanidade. Você não sabia disso, não? Mas tem males que é a própria humanidade que é o quê? Má. Deus falou, o desígnio do coração do homem é o quê? Mal. Porque Adão, quando pecou com Eva, o coração dos filhos foram passar tudo ser igual ao coração de quem? Dos pais. Dos pais. Coração desobediente e mau. Por isso que ele é corrupto. E o mais forte, porque usa a razão, é o homem. Mas a mulher é poderosa. Quando ela quer destruir, ela destrói. Você não vê Betseba? Ela não salvou todo o seu povo? E ela mesmo? Porque o marido dela não quis dar oferta de alimento para Davi? Eu já li sobre isso daqui. E a Bíblia diz que a atitude dele foi tão grave que o próprio Deus fez o quê? Endureceu o coração dele. Matou ele. O coração dele gelou e ele morreu. O coração de muita gente está o quê? Gelado. Gelado. Ela não tem mais prazer de fazer a obra de Deus. Ela não tem mais prazer de orar. Ela não tem mais prazer de se guardar do pecado. Vou pecar mesmo, quero nem saber. E vai e peca mesmo. Estão fazendo toda a sorte de safadeza em cima do altar. O cara é pastor e está se prostituindo com a obreira, gente. Como é que pode? E tendo um mulherão em casa. Tudo isso é obra de Satanás. Porque ele está o quê? Dando mais vazão à sua natureza carnal. O velho homem que está nele passou a agir sem ele perceber. Você não percebe.
O pecado